Oi, gente! Então vamos começar o nosso conteúdo sobre o sistema arterial. É muito evidente que a principal artéria do corpo é a artéria aorta, né? E ela surge aqui no coração, a partir do ventrículo esquerdo, e é responsável por distribuir o sangue arterial, ou seja, com oxigênio, né, para todas as partes do corpo. Vamos ver então como é que essa artéria ela é dividida. Nós separamos em 3 grandes grupos e tudo depende dessa parte de início da artéria aorta aqui. Então, aqui está o coração, né? Nós temos a artéria ascendente, o arco da aorta e nós temos a artéria aorta descendente, certo? Aqui, ó, quando a gente fala de ascendente, nós temos alguns ramos que vão sair daqui, que vão irrigar o próprio coração, que vai fazer vai se transformar nas coronárias, né? Aliás, se dividir em coronárias. Aí, no ramo da artéria aorta, nessa parte aqui do arco, nós temos 3 grandes vasos, né? Que vamos estudar eles também daqui a pouquinho. E nós temos a artéria aorta descendente, que é a parte, então, que passa por trás do coração. E essa parte descendente dividimos em 2 grandes grupos, que é a torácica e a abdominal, certo? O que vai dividir a artéria aorta torácica da artéria aorta abdominal é o músculo diafragma, certo, gente? Muito bem. Então, olha só, voltando um pouquinho do que eu falei, aqui está um coração com vista superior, aqui foi retirada parte inicial da artéria aorta, mas dá pra gente perceber, ó, esses ramos bem calibrosos que estão saindo da artéria aorta, que é na parte ascendente, então, né? Veja só, gente, e é aqui que vai dar origem, se ramificar para originar as artérias coronárias, que tem como função irrigar o próprio coração, o músculo cardíaco. Quando essas artérias estão entupidas, é que ocorrem problemas graves cardíacos, certo, gente? Então, vamos lá. Muito bem. Falando da artéria agora, a aorta da parte do arco da aorta, nós temos 3 grandes vasos que a Pro falou. Lembra que esta figura, esta imagem, é uma pessoa que está olhando para você, né? Então, nós temos o primeiro grande vaso aqui do arco da aorta, que é o tronco braquiocefálico. E quando divide a palavra aqui, gente, a gente já sabe que vai inervar, vai vascularizar o quê? O braço e o encéfalo, braquiocefálico. Por isso que é tronco, né? Porque vai se dividir maior, já de início. Aí nós temos outros 2 ramos. Essa aqui, ó, que é a artéria do meio, né? Então, medial, artéria carótida comum esquerda e a subclávia esquerda, certo? Vamos retomar. Tronco braquiocefálico. Essa aqui, ó, artéria carótida comum esquerda, artéria subclávia esquerda. Pois é, mas se tem uma esquerda, é porque tem que ter uma direita. E onde é que está a direita? Aqui a gente vai ver, gente, que o tronco braquiocefálico é ele que vai se dividir aqui, ó, certo? Em carótida comum esquerda, que tá aqui, e em subclávia. Então, é o tronco braquiocefálico, pela posição do coração, né, que vai se dividir para receber o nome, então, de artéria carótida comum direita e subclávia direita, certo, gente? Olha só, aqui está a imagem do que eu falei, ó, que sai do arco da aorta. Então, aqui o tronco braquiocefálico que vai se dividir em 2 ramos. Uma subclávia direita e outra é a carótida comum direita. Esta pessoa está olhando para mim, olhando aqui pra gente, certo? Aqui o segundo ramo da aorta, que é a comum esquerda e a subclávia esquerda. Então, percebe que nós temos todos os ramos aqui? Carótida comum direita e esquerda, subclávia esquerda e direita também, certo, gente? Muito bem. Agora já falamos da origens das artérias das carótidas, né? E precisamos lembrar que as carótidas, gente, elas são as principais artérias do pescoço e da cabeça. Então, veja, aqui, ó, a carótida, ela se subdividiu, né? Aqui a artéria braquiocefálica se dividiu. E chegando aqui
nessa região do pescoço, ela vai se dividir de novo, pessoal. E agora veja que importante que é isso aqui, ó. Onde ela for se dividir, ela vai ter 3 ramos. Desses 3 ramos, a artéria carótida, então, ela vem um para a parte externa e outro para a parte interna, que a gente chama de carótida externa e carótida interna. Essa região dos 3 ramos que eu falei para vocês, tá aqui, ó, gente. Então, o sangue está subindo aqui em direção à cabeça, certo? Aqui, ó, nessa região, é uma bifurcação da carótida, nós chamamos de seio carótico, porque nós conscientemente não sabemos qual a nossa pressão arterial, mas essa região aqui do corpo consegue identificar a pressão arterial, se está adequada ou não para nossa cabeça. Veja que interessante, que coisa mais maravilhosa. E também é nessa região aqui, gente, que tem células quimiorreceptoras, que vão identificar a presença, a quantidade de oxigênio no sangue. Por isso que quando alguém é enforcado, assim, quando seguram, né, aqui, a pessoa, e o sangue no pescoço, quero dizer, e o sangue para de fluir por ali, ou reduz muito a quantidade de sangue que passa por ali, o corpo automaticamente desliga, porque para reservar o oxigênio que tem, guardar para os órgãos mais importantes. Entende? Para que o restante do corpo economize oxigênio. Até que, né, se possível, o corpo volte a receber oxigênio novamente para circular pelo corpo. Muito bem. Agora falamos da subclávia. Então, veja só, né? O tronco braquicefálico aqui se dividiu em 2, certo? Aqui a primeira, que foi a carótida, e a segunda, que é a artéria subclávia. E aqui, ó, gente, então, a artéria axilar, que ela começa, né, quando a subclávia passa por baixo da clavícula. Passou por baixo aqui da clavícula, na parte inferior, esta artéria passa a se chamar subclávia, lembrando sempre que não é outra artéria, mas é a mesma que muda a nomenclatura conforme a região do corpo que ela está passando, certo? Então, aqui, ó, é uma artéria axilar e até que ela passe pela cavidade aqui da glenoide, ela vai se chamar axilar. Passando da cavidade glenoidal, quer dizer, começa o húmero aqui, a gente passa a chamar, ó, aqui, ó, de artéria braquial, certo, gente? Então, aqui já é artéria braquial. Perceba que interessante. E a artéria braquial, ela tem um local para passar, ó, terminou a axila, né? E ela começa a passar, então, pela parte anteromedial, né, do braço, aqui, então aqui está o húmero do braço, e ela cria uma região, ela passa por uma região que a gente chama de sulco bicipital, medial, porque é na região medial do corpo, né? E lembra esse triângulo que tem aqui embaixo? Esse é o triângulo, é o que a gente chama de fossa cubital. É nessa fossa cubital aqui, gente, que a artéria radial, ela vai se dividir em 2 ramos. E o nome desses 2 ramos vão obedecer ao nome dos ossos. Então, mais externa é a artéria radial e mais medial é a artéria ulnar. Certo, gente? Aqui na região, então, anterior ao cotovelo, fossa cubital, por isso que é daqui que tira sangue, porque fica mais fácil, né? E a artéria braquial passa, então, por uma bifurcação, se transforma em artéria radial e artéria ulnar. Beleza, gente? Continuando aqui, olha só, a artéria radial e a artéria ulnar, que obedecem o nome dos ossos, que vão até a parte do pulso aqui do punho da mão, né? Veja, aqui, ó, então na mão, elas vão se fundir, a radial e a ulnar, e vão fazer a vascularização da mão, tanto da parte superficial quanto da parte mais profunda da mão. Certo? Então, são as artérias radial e ulnar que vão fazer essa fusão aqui, certo, gente? Para fazer a vascularização arterial da mão. Muito bem. Terminamos aqui a parte do arco da aorta.
E vamos começar agora, então, a parte descendente da aorta, né? Aqui, ó, quando começa a sair, terminaram os 3 vasos principais, a parte que desce, né, em direção aos pés. Gente, o importante aqui é o seguinte, a artéria aorta, ela, veja que dos 2 lados aqui, ó, das costelas, tem esses pequenos ramos, né? E esses ramos aqui, a gente chama de ramos intercostais. Em cada costela terão ramos da artéria aorta, certo? A artéria aorta aqui também, na sua porção torácica, ela também vai vascularizar, então também vai levar nutrientes para o esôfago e para os pulmões, através do que a gente chama de artéria bronquial. Bronquiais, né? Porque são 2. Certo, gente? Muito bem, gente. Então, agora veja, ó. Essa artéria aqui, a aorta, então, torácica, quando ela passa pelo hiato aqui, esse buraco, né, do músculo, do diafragma, ela passa aqui a se chamar aorta abdominal. Claro que aqui é representativo, porque tem mais o fígado, tem o estômago, tem o pâncreas, então ocupa todo esse espaço aqui, né? Aqui você está mostrando os rins para que a gente consiga, porque foram retirados os órgãos da vista anterior, para que a gente consiga visualizar a artéria diretamente. Então, veja, aqui a gente percebe que logo de início na artéria abdominal, né, a aorta na porção abdominal, tem algumas divisões. E olha isso aqui, ó, é o que a gente chama de tronco celíaco. Porque de início aqui, bem no comecinho, esse tronco celíaco, a artéria aorta se divide em 3 partes. Uma é a artéria gástrica esquerda, pequenininha mesmo, gástrica, que ela vai vascularizar, vai levar sangue oxigenado para quem, gente? Se é gástrica, é para o estômago. E outras 2 partes, hepática, que vai para o fígado, certo? E a esplênica, ela vai levar sangue oxigenado para o pâncreas. Então, olha essa imagem, gente. Aqui está a artéria, né? Olha só. Fígado, então, gástrica. Aqui, ó, hepática. Fígado não, perdão, é estômago, né? Então, gástrica. Hepática, aqui para o fígado, né? E a parte aqui esplênica do pâncreas, certo, gente? Muito bem. Aí, ela vem aqui, olha só, veia cava, né? A artéria agora, ela vem também, continua, né? E vai levar sangue oxigenado para os rins. Então, vai se dividir entre as 2 partes. Veja só, aqui quando eu falei dos rins, então tem uma parte que foi para o rim direito, para o rim esquerdo, e essa partezinha aqui anterior tem também uma inferior, que são as artérias mesentéricas. Que essas artérias mesentéricas, sim, gente, ó, superior e inferior. Olha só, tem uma superior e uma inferior. E elas aqui é que vão vascularizar o mesentério. O mesentério que nós vamos ver ainda no sistema do sistema digestório, né? Que faz toda a vascularização dos intestinos. Certo, gente? Muito bem. Agora veja só. Quando essa artéria abdominal chega na altura, pouco abaixo dos rins aqui, ó, passa pelo ligamento inguinal, né? Aqui, ó, no altura dos rins, ela se divide, se bifurca. Quando ela passa pelo esse ligamento inguinal que está nessa região aqui, ela passa a se chamar artéria ilíaca. Aqui a artéria ilíaca, então, ela vai se dividir, se bifurcar em outras 2 artérias. A ilíaca externa, que vem para os órgãos genitais, para toda aquela região, pudendo, né? Tudo isso aqui, artéria ilíaca externa. E a artéria ilíaca interna, perceba que ela vai passar aqui, ó, próximo ao sacro, certo, gente? Aí, o que vai acontecer com a artéria ilíaca externa? Tá aqui, ó, olha o ligamento inguinal que eu falei para vocês. Quando ela passa pelo ligamento inguinal, ela já se chama, a partir de agora, artéria femoral. Essa artéria femoral, que agora vocês vão lembrar, quando nós trabalhamos os músculos do membro inferior, né, que tinha esse espaço aqui, ó, que era criado por um dos músculos do membro inferior, lembram disso?
que quando os vasos passam por é anterior. Quando passa aqui, ó, por este espaço, passa a se chamar artéria poplítea, né? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Lembre que aqui, ó, porque agora ela vai para a parte posterior da perna. Então, olha aqui a artéria poplítea, ó, estava na frente, estava anterior. Quando passa por este espaço, por trás do joelho, começa a se chamar artéria poplítea. Certo, gente? Que a gente chama aqui, ó, de fossa poplítea, né? Aqui, ó, como tem a fossa cubital no braço, tem a fossa poplítea na perna, atrás do joelho. Lembrem disso, tá? Quando ela passa por aqui, por essa região, ela passa agora a se dividir novamente e vai originar artérias tibiais, certo? E fibular. Veja que eu falei tibiais e fibular, porque nós temos uma tibial aqui, ó, que já de início vai se ramificar anterior, e nós temos uma tibial posterior. E nós temos uma fibular também. Percebe? Ó, então a poplítea, ela vai se dividir em tibial anterior e tibial posterior. E a tibial posterior, como se fosse continuar o ramo maior dela aqui, ó, é que vai se dividir novamente depois de bifurcar para dar origem à artéria fibular. Certo, gente? Aí, o que acontece aqui, ó? Quando chega na parte do pé, tanto a tibial quanto a fibular é que elas vão fazer juntas a vascularização do pé. Certo, amores? Então, joia, foi a nossa aula. É tranquilo quando a gente entende. Então, o negócio é estudar. Tá bom, amores? Amo vocês, viu? Um beijo. Fiquem bem, amores.